7 razões para você crer, estudar e obedecer a Bíblia. A primeira razão tem a ver com a autoria da Bíblia. A Bíblia é o livro mais antigo da humanidade e, ao mesmo tempo, é o mais atual. Ela fala como tudo começou e como tudo irá acabar. Inexoravelmente, ela fala da condição humana e da solução divina. Sua declaração é fiel ao falar sobre a relação de Deus para com o homem e do homem para com Deus. Muitos, infelizmente, têm somente folheado as suas páginas. Outros, no entanto, fazem dela sua principal leitura. Como surgiu a Bíblia? Talvez essa pergunta paire na sua mente. Na verdade, a Bíblia surgiu pela providência divina. Ela não é produto da imaginação do homem, mas sim de um desígnio de Deus. Frequentemente, os escritores destacaram o fato de que não eram os originadores de suas mensagens. Eles as recebiam das fontes divinas. No livro de Jeremias, capítulo 1, verso 4, diz: "A mim me veio a palavra do Senhor dizendo." Amém. No livro de Amós, capítulo 1, verso 1, palavras que em visão vieram a Amós, entre os pastores de Tecoá. Quem veio sobre o profeta Ezequiel? Ezequiel, capítulo 11, verso 5 e verso 6. "E caiu sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: fala, assim diz o Senhor." Quem foi o primeiro personagem da Bíblia que recebeu a ordem de Deus para escrever suas palavras? No livro de Êxodo, capítulo 17, o verso 14. "Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata-os aos ouvidos de Josué." Mais um exemplo na palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 30, verso 1 e 2. Palavras que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que eu te disse. Amém? Mais uma ordem dada a um outro personagem, a um outro patriarca da Bíblia. Livro de Josué, capítulo 24, verso 26. Josué escreveu estas palavras no livro da lei. Aleluia, Deus seja louvado. Muito bem, queridos. Quais são as declarações dos escritores acerca da razão da sua inspiração? Será se foi invenção humana? Vamos ouvir o que a palavra de Deus nos diz a respeito. Segundo Samuel, capítulo 23, o verso 2, lemos: "O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e sua palavra está na minha língua." Aleluia, Deus seja louvado. O apóstolo Pedro também nos deixa aqui uma mensagem especial. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 21, "Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo." Deus seja louvado. Para vocês terem uma ideia, o Senhor usou homens que viveram em épocas distintas um dos outros. Moisés, por exemplo, viveu no ano de 1500 a.C. O rei Davi viveu no ano 1000 a.C. O sacerdote Isaías viveu no ano 743 a.C. O apóstolo João, o último escritor da Bíblia Sagrada, morrera entre o ano 99 ao ano 100 da nossa era. O Senhor usou os profetas, os escritores, que anunciaram predições, acontecimentos no futuro. E esses homens registraram esses acontecimentos. Depois o Senhor usa outros homens e outras épocas. Por exemplo, Daniel, os apóstolos, foram pessoas que viveram nos cumprimentos dessas profecias. Por isso que a Bíblia é um livro que levou em torno de 1500 a 1600 anos para ser concluída. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quem de fato é o autor da Bíblia? Êxodo capítulo 24, verso 12. "Então diz o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares." Então fica muito claro que a Bíblia
é um produto totalmente do Senhor. É um livro celestial que tem o autor, o Espírito Santo, a própria divindade, mas que usou homens inspirados para escrever. Amém? Por fim, querido amigo, lhe faço a seguinte pergunta: você acredita na autoria da Bíblia? Aceita a autoria divina? E está disposto a colocar sua confiança a este livro e dedicar a ela a sua lealdade? Se sim, Deus seja louvado. Que Deus abençoe a sua vida de maneira grandiosa. Aguarde o nosso próximo estudo. Um grande abraço e até o próximo momento.